Pessoal, boa noite aí para quem está entrando. Meu nome é Mário Jorge Kodama, sou médico, cirurgião geral e do trauma. Trabalho com pré-hospitalar também atualmente, coordeno o SAMU Jundiaí, CCR Autobahn Resgate, trabalho no Grau, com a base de Campinas. Sou entusiasta aí da medicina de emergência, do trauma. E hoje estou aqui com o Dr. Aguinaldo Piscopo, cardiologista intensivista, diretor da SOCESP, na parte de treinamento, um grande amigo, inclusive cardiologista da minha família, inclusive o meu. E hoje a gente vai bater um papo aqui sobre dois temas fundamentais, que é o manejo prático da PCR, do contexto extra-hospitalar, no APH, e também do infarto agudo do miocárdio. Então vou esperar mais um minutinho, dá 20, 30, para que a gente possa aí, dar início no horário combinado, em respeito ao nosso convidado e também aos nossos espectadores. Grande abraço a todos aí, obrigado para todos que estão entrando, participando. Esqueci de citar também que o Dr. Piscopo atualmente é o secretário de saúde da cidade de Araras, fazendo excelente trabalho por lá, inclusive aí, parabéns por como você está manejando aí as vacinas. É fundamental, né? Isso aí realmente é algo fantástico que está sendo feito na cidade de Araras. Vamos lá, falta poucos segundos aí para a gente iniciar a nossa live, pontualmente às 20h30. Ajeitando aqui o celular. Lembrando, tá, pessoal? A quinta-feira, nosso Masterclass, manejo do choque hemorrágico do traumatizado, como não errar, o passo a passo, para que você não tenha nenhuma dúvida. Então vamos lá, exato 20h30. Doutor Piscopo, obrigado novamente aí pela presença. Eu vou iniciar aqui o nosso bate-papo com um caso, que é muito comum aí de nós atendermos no contexto do pré-hospitalar. Recebemos uma ligação, um chamado na central de um paciente masculino de 67 anos, hipertenso de base e tabagista. Mal controlado da sua doença, relatou que há mais ou menos uns 30, 40 minutos começou com uma dor no peito, e no momento ele estava transpirando um pouco. A esposa dele falou que ele está pálido e vomitou uma vez. E a dor está correndo aí para a região do pescoço, para a mandíbula e também para o braço esquerdo. Então, de imediato, o nosso médico faz uma suspeita, que possa ser de fato aí uma síndrome coronariana aguda, um infarto agudo do miocárdio, e despacha o suporte básico, porque nesse momento ele não tem a USA na base. Doutor, na chegada da equipe de suporte básico, de fato o paciente apresenta as seguintes características. O paciente realmente relatando uma dor, tipo pontada, um aperto, está transpirando bastante, ele está um pouco quieto, um pouco ansioso, e relatando que ele nunca teve nenhum tipo de infarto antes, porém ele ganhou muito peso e está fumando muito nos últimos anos aí. Qual que seria ali a situação e como que a gente de fato identificaria que isso pode realmente se tratar de um infarto agudo do miocárdio? Primeiro, Kodama, obrigado aí pelo convite. A gente fica lisonjeado aí pelo convite e a oportunidade de falar, né, de clínica, né, para o PH. Eu também trabalhei muitos anos na PH, junto aí no Grau, né, recém-saído aí da questão da minha gestão. Mas o que a maioria das pessoas que trabalham em resgate, em SAMU e tudo mais, sempre tem uma tendência maior da emergência do trauma, né? Emergência sangrante, gritante, né? Ou seja, presa em ferragem, trauma, sempre isso movimenta muito mais. Mas, com certeza, se morre muito mais clínico, né? Ou seja, o infarto agudo do miocárdio é a principal causa de mortalidade no nosso meio. E, infelizmente, né, o caso que você acaba de colocar aí é um paciente com todas as características de fatores de risco para a doença coronária e com quadro clínico típico que ele está infartando, até prova o contrário. Essa pessoa, né, ali, o médico regulador, né, o TARME primeiro, já tem que identificar que esse paciente é um potencial infarto, né, ou seja, é um paciente com síndrome coronariana aguda, e o despacho da viatura é a viatura disponível com desfibrilador, né, ou seja, você mandou um suporte básico porque essa tem desfibrilador e a avançada não está disponível. Ressalto que 50%, metade dos pacientes com síndrome coronariana aguda, com infarto agudo, principalmente esse mais jovem, eles apresentam aí morte
né, na primeira hora, 50%. Metade não chega ao hospital. E a principal causa de morte é a arritmia cardíaca, a fibrilação ventricular. Sendo isso que você fez bem, né, despachou uma viatura básica. Lembrando que o médico regulador, além de despachar a viatura, né, de suporte básico, diante de um quadro de dor torácica, ele pode prescrever o ácido salicílico por telefone. Então, a prescrição de AS na dose de 325 miligramas, no caso, ou seja, de 2 a 3 comprimidos de AS infantil, não tamponado, para quem não tem alergia verdadeira e para quem não tem sangramento ativo, reduz a mortalidade desses pacientes. O protocolo diz que você deve manter esse paciente na linha telefônica, ou seja, ou com alguém da família, se ele estiver sozinho, ele deve ser mantido na linha, e a viatura básica, assim que chegar, né, vai abordar esse paciente passando as características. Primeiro, os sinais vitais, deixando o desfibrilador externo automático ao lado desse paciente, sem colocar as pastas, porque esse paciente está consciente, e passar os sinais vitais e as características da dor assim que possível para a central de regulação, para o apoio da USA ou para a transferência para um local onde, de preferência, tem angioplastia primária ou, no mínimo, trombólise, né, para esse paciente, na suspeita de um infarto agudo do miocárdio. Perfeito, doutor. Eu acho que você frisou bem. Já falou de uma medicação que altera a mortalidade, que é o AS, né? É importante que as pessoas saibam que essa droga ela é fundamental porque ela tem comprovação científica que muda a mortalidade. Doutor, para quem está entrando aqui agora, principalmente para o pessoal de esporte básico de vida, quais seriam as características de dor, de clínica, para que a gente possa reconhecer de fato que esse paciente possa estar infartando ou se existe algum diagnóstico diferencial que naquele momento a gente precisa fazer antes mesmo de passar para a regulação os sinais, passar o famoso SAMPLA, né? Os sinais e sintomas desse paciente, aquela avaliação um pouco mais rápida. Tem alguma situação, ele deve avaliar PA nos dois membros, pulso nos dois membros, fazer algum diagnóstico diferencial, por exemplo, a dissecção de aorta. Como é que a gente trabalha isso? O que é importante perguntar de medicação para esse paciente, se ele está tomando ou não está tomando? E como é que a gente trabalharia nesse sentido? Então, esse paciente, na maioria das vezes, com essas características que você falou, a incidência de dissecção aórtica é muito menor do que a doença coronária. Tá? A gente tem 30 para 1, ou seja, você vai ter 30 doenças coronárias para uma dissecção. Então, é muito mais baixo. Então, você vai ter uma característica. Primeiro, a característica de um paciente com dor torácica típica, como você falou, com esses fatores de risco, até para o contrário, é infarto. Então, o AS deve ser prescrito, mas pode ser dissecção. Né? A dissecção aórtica, se o paciente tomou 3 comprimidos de aspirina, não vai aumentar a mortalidade. Então, dor torácica típica, tá? No paciente que não é alérgico e não tem sangramento ativo, ele pode ser prescrito o acetilsalicílico sem nenhum problema. Não se deve prescrever, né, nessa situação o clopidogrel, só a aspirina, tá? O acetilsalicílico, não tamponado. O pessoal do básico chegou, sinais, ou seja, característica da dor torácica de forte intensidade, em aperto ou queimação, pode irradiar para um braço, pode irradiar para o outro, pode irradiar para os dois, pode irradiar para a mandíbula, o paciente pode ter dor na região epigástrica, pode irradiar para o dorso, esse paciente pode estar sudoreico, pálido, e você vai ficar ao lado desse paciente. Sinais vitais, pressão arterial, lógico, se você conseguir, né, mediu a pressão arterial dos pacientes, o paciente está com a pressão arterial normal ou um pouco elevada, né, as características da dor dessa característica. Agora, se você estiver diante de um paciente com uma dor do tipo rasgando, um paciente que tem pressão, hipertensão arterial, tá? Ou uma síndrome sugestiva, ou que o paciente tem uma aorta bicúspide de antecedente, ou ele tem síndrome de Marfan, ou é um paciente que já tem algum procedimento, alguma suspeita, esse paciente deve sim fazer diagnóstico diferencial de dissecção. Eu costumo dizer que o paciente com infarto agudo, ele sofre com a mão no peito, e ele fala, ai, que dor, ai, e baixinho. E a dissecção, para quem já viu, é um grito alto. E o paciente normalmente diz, doutor, ô enfermeiro, eu estou morrendo, está me rasgando. É uma dor intensa. Então, se houver essa característica inicialmente, logicamente o diagnóstico diferencial deve ser feito. Mas o básico, né, vai ter ali medida da pressão arterial,
Glicemia capilar do paciente, se ele for diabético, é importante, porque a hipoglicemia pode causar síndrome coronariana aguda, ou seja, a hipoglicemia pode causar síndrome adrenérgica, né, por questão da resposta. E você, o mais rápido possível, ficar pronto para atender um paciente em PCR. Se a saturação de oxigênio estiver abaixo de 90, oxigênio deve ser oferecido. Alguns podem até estranhar, mas 90 é 90. Os dois trabalhos, o Detox e o Avoid, mostraram que acima de 90 não tem benefício. Se ele tiver dispineico, máscara de oxigênio deve ser oferecida com uma saturação maior, que aí já são complicações da doença coronária. E esse paciente, como um todo, né, todo cuidado, a preocupação é não demorar com esse paciente e levar esse paciente o mais rápido possível para um centro de referência cardiológica. Lembrando, se você tem avançada disponível, e agora a gente tem protocolo de trombólise nas avançadas, por questão da nova portaria, o eletrocardiograma deve ser feito na cena e encaminhado para uma central de interpretação de eletro, se ali não for feito, através de telemetria ou através até de algum aplicativo, e você deve fazer o diagnóstico de infarto, e sempre com a nossa meta é a reperfusão. Então, se o paciente tiver um eletrocardiograma com supra do segmento ST, nós vamos ter que fazer o mais rápido possível a reperfusão, que de preferência sempre é a angioplastia, que é a mecânica, mas como a gente só tem 15% dos hospitais com angioplastia primária disponível, a grande maioria vai acabar sendo submetido a trombólise. Perfeito. Então, acho que é importante que você falou, né? Tempo é músculo, já dizia aí muitas pessoas. Esse mesmo paciente é atendido pelo suporte básico na seguinte situação: eles estão a 5 minutos de uma UPA que tem trombolítico, que tem como trombolizar esse paciente, e estão a 40 minutos de um hospital terciário que tem hemodinâmica. Para onde eu levo esse paciente, doutor? Acho que é uma dúvida de muitos que trabalham com o SAMU, principalmente aqueles que são regionais, onde muitas vezes a distância ela é um pouquinho maior. Como você bem frisou hoje, a portaria já permite, né, que até mesmo o SAMU faça a trombólise do paciente, desde que ele não tenha as contraindicações absolutas aí. Então, quais seriam os tempos exatos da gente trombolizar? O tempo porta-agulha, o tempo porta-balão? Como é que isso funciona e qual seria, de fato, aí a melhor estratégia para a gente abordar esse paciente? Eu levaria ele rapidamente para uma UPA com capacidade para trombolizar ou levaria ele para o terciário para ele passar já para uma angioplastia primária? Se a gente tiver com suporte básico, tá, num paciente com esse quadro, e eu tiver 40 minutos para ir para um hospital terciário, tá, e eu estiver muito próximo a levar esse paciente onde eu tenho a trombólise, nós estamos falando de suporte básico. É a primeira opção de levar esse paciente para uma UPA, onde tem a trombólise e tenha suporte avançado. A chance do paciente fibrilar é muito alta e uma parada cardíaca fora do hospital sempre é muito ruim. Tá? Agora, se a ambulância que estiver atendendo esse paciente for avançada e eu tiver o eletrocardiograma, esse paciente estiver suprado, eu faço a regulação da ambulância avançada com o hospital terciário, eu vou encaminhar esse paciente direto para a angioplastia primária. O tempo, tá? Nós falamos o seguinte, tem alguns... os tempos pré-hospitalares. Se você demorar mais que 30 minutos para chegar ao hospital, vale a pena trombolizar na cena. Ok? Se você estiver dentro de um hospital e decidir entre você... A meta para trombólise é 90 minutos. Ou seja, o tempo da chegada até a porta-balão. Agora, se você for transferir esse paciente, a meta é 120 minutos. Então, está num hospital, vai transferir para outro, são 120 minutos no máximo. E se você tem o trombolítico, está ali com você, esse paciente chegou, aí a meta é dura, viu, Kodama? A meta é 10 minutos. Em 10 minutos, um paciente com supra, ele deve estar recebendo trombolítico. O tempo do eletro é o mais rápido possível. Então, assim, porta-eletro, o mais rápido. Lembro que a maioria dos pacientes não chegam do SAMU dos hospitais com dor torácica. A maioria chega caminhando. Então, por isso a importância do protocolo de Manchester e a equipe treinada, que chama o First Match Contact, o FMC, onde
com o primeiro profissional de saúde que faz contato, já leva esse paciente para uma sala de emergência, já deixa ele lá do desfibrilador, já administra aspirina se não for alérgico, não tiver sangramento, monitorização, sinais vitais, eletrocardiograma e decisão se é um paciente com supra, sem supra, se ele vai qual vai ser a estratégia de reperfusão, se vai ser trombólise ou vai ser angioplastia. Se você tiver angioplastia no hospital, 90 minutos no máximo. Se você tiver angioplastia e precisar transportar, tempo porta, transferência e balão, máximo 120 minutos. Esses números são muito importantes e vão muito rápidos. Se você não monitorizar isso, a gente acaba perdendo aí, e aí perde músculo. E a gente, lembrando que tem um estudo que mostra que a cada 1 minuto a gente perde 11 dias de vida. É um número bastante expressivo. É muito alto, é necrose, né? Tá morrendo célula ali. Sim. Doutor, o doutor Guilherme Ponsetti, colega nosso que também trabalha no Grau, ele perguntou se a gente pode trombolizar no deslocamento. Talvez a seguinte situação que ele coloca aqui. Estou com suporte avançado de vida na cena, tenho trombolítico, vou trombolizar esse paciente. Eu acho que ainda assim ele vai necessitar de um CAT, né? Talvez para avaliar se teve reperfusão ou não, enfim, além da situação clínica. Vale a pena eu trombolizar ele durante o transporte e levar ele ainda assim para o terciário, mas não perder nesse time de trombólise? Olha, isso chamaria angioplastia facilitada, tá? E isso a definição é a seguinte: se você tiver um local que você pode levar os pacientes e tem certeza que esse hospital vai receber esse paciente e vai mandar para a hemodinâmica, não vale a pena fazer a trombólise. Tá? Então, se você tem lá até 120 minutos para chegar, então você está lá na zona norte lá de São Paulo, tá? E de repente você está lá e está um trânsito e você não vai demorar. 120 minutos vai passar, vale a pena trombolizar. Então esse é o tempo. Agora, se você tem o trombolítico na mão, tá? E você tem um hospital com uma angioplastia primária nesse time, você vai chegar com menos de meia hora no hospital. Então, pré-hospitalar é 30 minutos a decisão, tá? E de hospital para hospital, 120. Então, se você tem esse tempo, é a decisão de você trombolizar ou não. Agora, tem um dado importante que tem que ser pesado aí. Quanto tempo de dor esse paciente tem? Se o paciente tem dor nas 3 primeiras horas, o trombo, ele responde mais ao trombolítico. Ele é um trombo mais fresco, um trombo mais respondedor. Passado 3 horas, esse trombo, ele responde menos ao trombolítico. E lembrando que a gente tromboliza também, mas a gente vai dando preferência à hemodinâmica. Talvez valha a pena sair lá da zona norte de São Paulo e atravessar São Paulo para chegar no INCOR com um paciente desse, se ele tiver, por exemplo, com 6 horas de dor e instabilidade hemodinâmica num paciente jovem. Esse paciente vai se beneficiar muito de uma angioplastia primária e de um hospital terciário. Diferente de você chegou com o paciente que está ali nas 2 primeiras horas, paciente jovem, que você está ali, você vai ter que atravessar São Paulo e ter um trombolítico na mão que vai demorar mais de 40 minutos para chegar. Você está totalmente autorizado. Aí que a pergunta é: vale a pena encaminhar mesmo assim o paciente para o hospital terciário? Vale, e aí você vai utilizar a estratégia que nós chamamos hoje de você trombolizar o paciente e aí depois fazer o estudo hemodinâmico de 2 a 24 horas após a sua trombose, desde que você tenha os critérios de reperfusão, que o padrão ouro é redução de 50% do supra nos primeiros 90 minutos, né, que é o padrão ouro em relação ao que a gente pode dar como meta em relação à perfusão coronariana. Perfeito. Doutor, tem uma outra situação. Nesse mesmo paciente que a gente acabou de discutir, se eu encaminho diretamente o suporte avançado de vida, na qual tem todas as medicações, inclusive o trombolítico, e o médico e o enfermeiro na cena, o que gera muita dúvida muitas vezes, o que eu faço de medicação para esse paciente na cena?
se ele está hipertenso, se ele está normotenso, se ele está hipotenso, existe alguma medicação que eu devo perguntar se ele usa, que contraindicaria o uso de nitrato, eu faria tudo do Monabish. Fica muita dúvida dos médicos, dos enfermeiros, se eu posso lançar mão de todo aquele arsenal de medicações, né? Nitrato, morfina, beta-block, heparina, AS, clopidogrel. Como é que a gente trabalharia nisso? E outra situação, você que já trabalhou no Grau por tanto tempo, né, e foi médico aí do Águia também. A única situação clínica que eu atendi com o Águia foi de fato infarto. Foi muito interessante. Fomos acionados diretamente para um quadro bastante sugestivo de dor no peito, de fato era, eletro na mão com supra. Eu lembro que era um infarto de parede inferior, lembro até hoje. Esse paciente, a gente levou ela para a Unicamp. Realmente, ela diretamente, né? A regulação, o enfermeiro fez contato lá com a Unicamp, ela nem parou na sala de emergência. Fez um novo eletro e já foi direto para a hemodinâmica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho se você já teve alguma experiência com aeromédico para tratar infarto e do suporte avançado de vida. O que nós, médicos, enfermeiros, o que a gente pode fazer na cena em relação às medicações? No caso de ter ou não ter o trombolítico, mas temos todos o arsenal. AS, clopidogrel, morfina, beta-block, nitrato. Como é que a gente faria isso? E se teria alguma situação que a gente teria que ver se tem comprometimento de VD ou não? Lembrando que muitas vezes a USA não faz eletro de 12 derivações, só algumas que tem. Quais seriam esses cuidados para a gente poder medicar esse paciente adequadamente, com segurança? Olha, muito importante tudo que você disse. Vamos começar em relação à antiagregação plaquetária. Então, a partir do momento que você tem um paciente com dor torácica e não tem eletro, o único medicamento que está autorizado a dar para ele é aspirina, tá? Se você tem dor torácica e não tem eletro. A partir do momento que você tem um eletrocardiograma e tem supra, tá? Os trabalhos não mostraram o benefício de você fazer o clopidogrel no pré-hospitalar, tá? Mas, se você vai trombolizar o paciente e você vai fazer a dose do clopidogrel, tá? Que é a dose para pessoas abaixo de 75 anos, 300 miligramas, tá bem? Que é a dose de ataque, tá bem? Perfeito. Se ele for para hemodinâmica, você vai encaminhar ele para hemodinâmica, a dose é 600. Lembrando que as pessoas de 75 anos, tá? Menores, até mais de 75 anos, a gente não faz a dose de ataque de clopidogrel. Então, só faz a dose de clopidogrel de ataque para quem vai para hemodinâmica. Então, só recapitulando. 300 miligramas para quem tem menos de 75 anos, que vão ser candidatos à trombólise. Se você vai para a hemodinâmica, 600 miligramas. E pessoas acima de 75 anos que vão ser trombolizados, eles não devem receber a dose de ataque, no caso aí, somente 75. Quanto a medicamento, né? Nitrato sublingual, para quem é bom, né? Para quem está hipertenso, para quem está congesto, e para quem não tem contraindicação. Contraindicação, uso de medicação para disfunção erétil, tem que perguntar. Pessoas, tá, nas últimas 24 horas, ou dependendo do medicamento até 48 horas. Suspeita de infarto de VD. Quando você vai suspeitar de VD? O paciente é hipotenso, tem estágio jugular, sistólica abaixo de 90, taquicardia ou bradicardia sintomática, ou seja, o paciente que está com a frequência cardíaca acima de 120 ou abaixo de 60, esse paciente não deve receber o nitrato sublingual, porque diminui pré-carga. É por esse motivo, tá? E o outro dado importante, em relação ao analgésico, tá? Morfina, você pode prescrever? Pode prescrever para aquele paciente que você tem ali a refratariedade do tratamento inicial. A morfina é contraindicada em pacientes com infarto de VD. Mesma coisa, da hipotenso. Em mente e avaliar esse paciente para não ter nenhum tipo de problema. Outro dado importante em relação ao medicamento é se o paciente tiver congesto, tá? Aí você vai poder entrar com diurético de alça, se ele estiver fazendo edema agudo, você vai fazer nitrato para ele que vai ajudar. Então, isso é importante. Beta-bloqueador no pré-hospitalar? Não. Não vamos administrar em sala de emergência, com muito critério, e a gente vai se beneficiar. Mas, assim, a princípio, na mão do médico ali, do pré-hospitalar, eu não recomendaria. Exceto se você suspeitar muito de dissecção aórtica e esse paciente tiver taquicardia. Lembrando que tem muita cocaína, tem muito paciente usuário de cocaína infartado,
e o beta-bloqueador é contraindicação absoluta dos usuários de cocaína. Tá? Então, isso também é muito importante. E levar esse paciente o mais rápido possível para um serviço, né? Se você tiver no básico, o básico é aspirina, e você, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Intermediário, tem bastante coisa legal para a gente discutir, poderia estar usando alguns medicamentos em relação a isso, e a analgesia sempre tem algum benefício. Depois, o avançado ainda pode lançar mão de benzodiazepínico, por via oral, não é para sedar o paciente, você não vai fazer sequência de intubação, mas às vezes via oral vale a pena você administrar, o paciente está muito ansioso muitas vezes, e tem alguns trabalhos, ele entra ali com algum benefício para esses pacientes. Em relação à heparina, a gente não administra no pré-hospitalar, heparina de baixo peso molecular, a não ser que você tenha disponível, se você tiver a sua estratégia completa para a trombólise. Ela faz parte de 30 miligramas endovenoso de enoxaparina e 1 miligrama subcutâneo de 12 em 12. Lembrando que se você for levar o paciente para a hemodinâmica, não faça enoxaparina, tá? Porque a gente faz heparina não fracionada lá, e aí o pessoal, né, da hemodinâmica não utiliza normalmente a heparina não fracionada, tá? A heparina de baixo peso molecular. Então, é importante isso a gente sempre deixar claro, porque senão você faz crossover. Você acaba fazendo enox, chega lá, o pessoal faz heparina também, fracionada, e aí a gente acaba tendo aí o crossover. Basicamente, seria isso para a gente falar de medicamento. Eu acho que assim, o importante é pensar em abrir a artéria. E abrir a artéria, de preferência, sempre com hemodinâmica. Se tiver hemodinâmica disponível, vamos para o hospital que tem hemodinâmica. Mas é regulação. Não é parar na porta do INCOR e achar que você vai fazer angioplastia, né? A gente tem que chegar lá já com a certeza, entendeu? Que vai levar. Aqui em Araras, muitas vezes, o SAMU já regula e a gente tem condição de levar o paciente direto para a hemodinâmica. Isso funciona bem, tá? E aí a gente sabe. E lembrando que a estratégia fármaco-invasiva, que é a estratégia de a trombólise, e depois de 2 a 24 horas você fazer o cateterismo, não teve aumento de mortalidade, a mortalidade é igual. A única coisa que realmente você tem, aumento de sangramento comparado quando tem angioplastia, sangramentos. De vez em quando a gente sabe que a trombólise, embora seja baixa, a gente pode ter aí uma incidência maior, né? Por volta aí de menos de 1%, mas vai acontecer. 0,5%, na verdade, sangramento cerebral. Mas aí você tem que ficar atento. E lembrando as contraindicações, né? Formais, no trombolítico, né? Trauma, né? Tudo que é na cabeça, né? Sangramento, AVCH, sempre, AVC isquêmico, paciente que teve trauma, né? Tudo isso, suspeita de dissecção aórtica, e as relativas, que estão na lista lá, hipertensão não controlada, uso de anticoagulantes, né? Gravidez, RCP sempre é uma polêmica. Posso fazer trombolítico se der RCP? Se for RCP não traumática, pode. Ou prolongada. Então, basicamente, desfibrilou o paciente, sangramento... pode usar? Pode. Né? Sangramento ativo, hemorragia digestiva, mielena, né? Hepatopatia é importante. Então, eu sempre oriento fazer o checklist, né? De cabeça. A gente é cardiologista, vai lá, sabe de cabeça, mas o enfermeiro que está junto com o médico, pega o checklist e checa tudo. É muito melhor do que você confiar na memória e esquecer de um detalhe, né? Às vezes tem coisa difícil. Eu já tive paciente hemofílico infartado. É difícil, né? No manual fala que você pode fazer, mas tem que ter coragem. Bastante. Muito bom. Bom, vamos fazer um grande apanhado aqui do que a gente conversou até agora sobre a AM, né? Então, importante característica da dor, aquela dor forte, aperto, eventualmente ela pode ter irradiação, mandíbula, braço esquerdo, eventualmente até uma dor que irradia para a região do dorso. É importante, um último questionamento, é importante a gente saber qual que é a artéria, de fato, que está sendo comprometida naquele momento, diagnosticar de fato se é infarto de parede inferior, anterior, infarto interior extenso, enfim. É importante a gente fazer esse tipo de diagnóstico ou não muda isso para o pessoal do pré-hospitalar? O importante é realmente fazer, olha, eu estou diante de um quadro muito sugestivo de AM. Olha, eu sempre defendo que tem que fazer o eletro e tentar definir a parede sempre é melhor, porque questão até de prognóstico.
Se você tem um infarto de parede inferior, o paciente está hipotenso, você vai pensar em VD, vai fazer V3R e V4R, vai dar volume para esse paciente, vai mudar a história dele no pré-hospitalar. Aí em Campinas, aí no Grau, eu tive um paciente numa passagem de plantão às 5 da manhã, que eu peguei um paciente no centro de Campinas, aí não, na Jundiaí, lá em Campinas, e aí a gente atendeu o paciente, era um infarto de VD, inicialmente, um infarto importante, demos volume para esse paciente e era parede inferior com VD, tá? Aí deu muito volume para ele, na época lá, eu lembro direitinho, foram uns 3 litros de volume, ele melhorou, e esse paciente estabilizou, ele teve bradicardia com DAVT, eu tive que pôr marca-passo nele. E aí, para completar tudo disso aí, esse paciente ainda tinha uma dissecção aórtica, um infarto de VD dele, era um infarto de parede inferior. Então, sempre lembrar, quando você tiver infarto de parede inferior, você pode estar tendo ou VD ou você pode estar frente de dissecção aórtica. Isso é uma dica importante. Então, já vale a pena o eletro. Parede anterior é infarto grave, que pega a parede, grandes paredes. Então, fique esperto. Isso é importante. E aí, parede lateral, tudo bem, é um infarto menor, mas também pode fibrilar. Mas esses grandes infartos são grandes no sentido de área isquêmica envolvida, é onde você vai poder, às vezes, decidir por uma trombólise, de uma angioplastia, de remover esse paciente, de até chamar um aeromédico para transportar um paciente para mais longe. E esse paciente vai se beneficiar de um empenho maior da equipe para resgatar uma área, né? Vamos pegar aí um cara de 45 anos, com infarto de V1 a V6, D1 e AVL, pô, esse cara é pro INCOR, Dante, tem que voar, tem que tentar. O grande problema de voar com um paciente com infarto é se ele fibrila no voo, né? Que ainda sempre é uma polêmica em relação a alguns helicópteros, a segurança de voo em relação à fibrilação, que é segura, mas alguns protocolos importante. Cortou um pouquinho aí? Cortou um pouquinho, voltou. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Legal. Bom, eu acho que para gente sintetizar aqui, falamos meia horinha sobre infarto, né? Bom, característica da dor, a gente falou, dor em aperto, dor forte, de início súbito, geralmente. Tratamento, suporte básico, AS, hospital. Suporte avançado, entrar com as medicações que alteram mortalidade e com as ressalvas, né, fazendo o diagnóstico aí de fato qual parede está envolvida, até para que a gente possa saber como manejar adequadamente esse paciente e dar preferência para o hospital que tem a hemodinâmica, reperfundir essa artéria através aí do cateterismo. Bom, esse mesmo paciente agora, que muitas vezes a gente atende por um quadro de dor no peito, a gente chega na residência do paciente, esse paciente está parado, estamos diante de uma PCR. Do ponto de vista do pré-hospitalar, do ponto de vista do manejo dele no APH, como que a gente iria trabalhar esse paciente, falando um pouquinho aí da cadeia de sobrevivência do pré, que é diferente do intra, e principalmente dos principais ritmos que a gente vai encontrar na PCR hospitalar, que geralmente é bem discordante do que a gente encontra no hospital, que é basicamente a sistolia e a ESP. Então, qual que é o grande segredo para a gente manejar isso de uma forma adequada? Olha, Godama, esse é o grande desafio da minha vida, né? Porque eu me dedico a isso há muitos anos e, infelizmente, a gente tem sido vencido muito, né? A gente perde muito. Né? Plantão em São Paulo, eu já dei plantão em São Paulo com 8, 10 ocorrências, só constatando óbito, infelizmente, e chegando atrasado em todas. Né? É muito ruim. Quando a cidade é menor, ou você dá sorte, a parada cardíaca acontece perto, ou se o regulador já despachou essa viatura, o paciente com dor no peito e ele parou a caminho, né? Você à sua frente, você chegando lá, você tem mais chance. Mas normalmente, infelizmente, aí a maioria dos pacientes que tem infarto agudo, eles demoram para chamar ajuda e quando a gente chega, esse paciente já teve parada e já passou daquelas fases. 10 minutos iniciais, né? Aqueles minutos, o paciente, ele perde ali, quando ele fibrila, ele perde a cada minuto de atraso da fibrilação, se ele estiver fibrilando, ele perde 10% de chance. Ou seja, no final de 10 minutos, praticamente, ele tem zero chance de sobreviver. Isso também, lembrando do dano neurológico que esse paciente tem. Então, quando você chegar com um paciente independente, um paciente clínico, a grande diferença, tanto do sentido que você vai fazer, é
sempre lembrando que a cena está segura, checar se esse paciente, né, logicamente ali são os primeiros passos, checar a responsividade, checou se esse paciente tem pulso, não havendo pulso, determinar o ritmo desse paciente. E determinar um ritmo significa colocar as pás adesivas, se você é suporte básico, com ou DEA, ou se você é suporte avançado, detectar ali o ritmo, se é chocável ou não. E só tem um antídoto se o ritmo for chocável, é desfibrilar. Desfibrilou o paciente, iniciou compressão torácica o mais rápido possível, pode ser iniciado mesmo antes da detecção do ritmo, desde que você tenha gente suficiente. Um está comprimido o tórax, outro está preparando o desfibrilador. Sempre a prioridade ali é manter o paciente sob compressão até determinar o ritmo. A determinar o ritmo é prioridade. E aí, determinar o ritmo, chocou, volta, né, de preferência com alguém descansado, compressões de alta qualidade. E ali você vai manter as compressões até 2 minutos de reavaliação, sendo acesso venoso. E a gente, se esse ritmo for chocável, importante isso, em APH a gente vê muita gente, em APH não, em todo lugar, fazendo epinefrina em ritmo chocável antes do segundo choque. Tem trabalhos mostrando que se você fizer adrenalina antes do segundo choque, você aumenta o dano neurológico desse paciente e também reduz o retorno à circulação espontânea. Então, você que tem um paciente com ritmo chocável, só vai pegar o acesso venoso, manter a compressão do tórax e vamos pensar ali na segunda análise, né, em 2 minutos, se ritmo chocável, segundo choque. E aí sim, a gente tem a epinefrina aspirada, 1 miligrama endovenosa, e aí a gente vai trocar quem está na compressão e manter ali as compressões de alta qualidade. Aí, a partir desse momento, com o segundo choque desse paciente, já vamos aspirar um antiarrítmico, no caso a mildarona ou a lidocaína, se for a mildarona 300 miligramas, lidocaína 1,5 miligrama quilo, e vamos pensar na via aérea desse paciente, tá? A partir do segundo choque, eu penso, e a partir do terceiro choque, eu me preocupo e vou pensar numa via aérea invasiva, mesmo que esse paciente tenha ritmo chocado. É diferente do paciente com trauma ou parada cardíaca por causa hipoxêmica. E aí a gente vai pensar. Se eu tenho um exímio médico de pré-hospitalar que tem muita experiência, ele já pode pensar no segundo. Agora, na segunda análise ali, já pensar entre o segundo e o terceiro choque. A partir do terceiro, é altamente recomendado. E lembro que as compressões torácicas não devem parar durante a sua tentativa de intubação ou use um dispositivo extraglótico, que é o nome atual. Lembrando também que as compressões de alta qualidade, comprimindo o tórax de 100 a 120 compressões por minuto, deprimindo de 5 a 6. E um detalhe, aí para provocar, quando a gente tem equipe altamente treinada, nós não fazemos mais 30/2. Nós podemos fazer 100 a 120 compressões e uma ventilação a cada 6 segundos, mesmo com o paciente estubado. Só um dispositivo bolsa-máscara a 4 mãos. Sempre enriquecido com oxigênio, assim que possível. Tá? E aí a gente vai fazer esses ciclos. Terceiro choque, vamos fazer a mildarona 300 miligramas, né? Já fizemos o choque. E aí vamos preparar para a quarta avaliação. E nesse intervalo vamos fazer mais uma epinefrina e vamos fazer esses ciclos de uma forma sucessiva até esse paciente retornar à circulação espontânea. Lembrando que a qualidade é fundamental, trocar a cada 2 minutos quem está na compressão e lembrando que esse paciente, se ele sair em uma atividade elétrica sem pulso ou em assistolia, eu vou buscar as causas reversíveis, que são os 5Hs e os 5Ts. E sempre pensando em hipoxemia, hipovolemia, né? Por isso já vou combatendo. Depois hipercalemia, hipercalemia, hipotermia, acidose metabólica. Aí quando eu falo em acidose, de novo arrepia, né? Ah, está parado há muito tempo, vamos fazer bicarbonato. Não, pelo amor de Deus. Né? O paciente que deve receber bicarbonato é aquele paciente com acidose metabólica conhecida, não porque está com parada cardíaca há muito tempo. O melhor antídoto da acidose metabólica da parada é o retorno à circulação espontânea. Perfeito. E não fazer. Né? E aí você tem, eu tenho um paciente que é renal crônico, faltou na diálise, está com acidose. O paricéptico tem um bicarbonato conhecido, está com 5 de bicarbonato. Esse vai receber.
Mas não porque está com tempo de parada prolongado, fazer bicarbonato do paciente de forma empírica. Isso não tem. Ou faz a gasometria durante a parada, que é bem recomendado. Inclusive, no APH, a gente tem esses kits para serem feitos. Lembrando ainda das reversíveis dos T's, tóxicos é importante, eu falei da cocaína, né? O paciente que tem aí tamponamento cardíaco, através do eco, já vi você falando aí do Focus, é importante a gente ter o eco. E hoje em dia o eco é uma boa ferramenta, mas tem que tomar muito cuidado para quem está utilizando não interromper as compressões mais do que 10 segundos para tentar fazer ecocardiograma, senão você vai aumentar a mortalidade. Então os Hs e os Ts sempre devem ser investigados e a gente vai avaliar. No pré, nesse paciente com ritmo chocável, a maioria das vezes nós estamos diante de uma trombose coronária. Ah, pode ser um TEP? Ou você vai uma história forte de TEP? Pode ser um TEP. Né? Lembrar que ele pode ser importante. E lembrando que nós podemos lançar mão, né, de exames posteriormente. Mas nosso objetivo maior é retorno à circulação espontânea na cena. Agora, lógico, né, se nós estivermos aí dentro de um hospital de ponta, ou estivermos em Paris trabalhando, ou nós podemos pensar, depois de 3 choques consecutivos num paciente com retorno que tem retorno de circulação espontânea, existem os protocolos de ECMO que ainda não são realidade no pré-hospitalar aqui no Brasil. Sim. Seria uma situação surreal a gente ver um paciente em PCR aqui sendo instalado ECMO no contexto do pré-hospitalar, né? Bom, a gente não tem nem ideia, né? Pois é, muito serviço não tem nem ideia. Enfim, então recapitulando aqui para o pessoal, né? A cadeia da sobrevivência do ponto de vista do manejo extra-hospitalar, então acionamento do serviço de emergência precocemente, o leigo precisa também saber reconhecer, RCP de alta qualidade, 100 a 120 compressões, afundando esse tórax aí de 5 a 6 centímetros e deixando o tórax reexpandir, né? O grande erro das pessoas é não deixar o tórax expandir novamente, que é de fato o período ali da diástole, onde de fato a coronária é perfundida. Muitas pessoas não deixam esse retorno correto do tórax, acaba comprometendo a qualidade. Desfibrilação quanto antes, então, avançado na cena, né? Ou o básico DEA, ou o desfibrilador manual. Ressuscitação avançada, cuidados pós-PCR e depois a recuperação já lá dentro do hospital. Então, isso seria basicamente a sequência, né, da cadeia de sobrevivência do ponto de vista extra. Doutor, nós sabemos que no pré-hospitalar, a grande maioria dos pacientes que a gente chega para atender, se for acionado rapidamente, a gente vai pegar o paciente naquela chamada fase elétrica da parada, onde o paciente de fato ainda está fibrilando, isso pode durar ali até os seus 5 a 8 minutos. Então, qual que seria a importância, então, da pessoa reconhecer rapidamente o TARM, reconhecer isso, que pode ser, de fato, ali uma parada, não perder tempo, fazer o acionamento imediato do suporte avançado e avisando ali o médico que se trata de uma situação bastante crítica, e o médico chegando na cena, dando o desfibrilador em mãos, a cena assegurada, a cena ali está tranquila para ele poder atender. Eu já inicio com a pá coloco a pá direto nesse paciente, ou de fato eu preciso ter algum outro cuidado inicialmente? Qual que seria aí de fato a grande orientação? Já chego aí tentando ver qual que é o ritmo, ou tem algum outro cuidado antes disso? Olha, a cena estando segura, olha, colocar as pás. Inclusive, viu, Codamo, eu já vi, eu peguei um paciente muito obeso, parado dentro de um carro, dentro do hospital, entendeu? Sim. Até a gente conseguir tirar um paciente, cara muito gordo, o que a gente fez? Colocou a pá no paciente ali sentado. E ele recebeu o primeiro choque sentado, entendeu? A primeira desfibrilação que ele tomou. Porque até tirar esse paciente, lembra que cada minuto de retardo da desfibrilação perde 10%. Então é muita coisa. Né? Então precisa desfibrilar. E lembrando, aí quem está aí, os mais novos, aí tomara que já viram, os mais velhos com certeza já devem ter visto, e se não viram, vão ver. Quando você chega na cena rápido ou o paciente fibrila na sua frente, você dá um choque no paciente, o paciente acorda, dá um grito. Ai, onde que eu tô? O que aconteceu? Eu lembro aí na Autobahn, aí na CCR, aí na Avenida 9 de Julho, eu abordei um resgate lá, fiz aí o resgate atendeu ali 53, acho que quilômetro ali. Sim. E aí ele entrou na avenida e nós... Interceptaram. Interceptamos.
Na hora que eu entrei na viatura, era um caminhoneiro, e esse caminhoneiro estava lá no infarto. Infartão lá, eletrocardiograma, e ele fibrilou na minha frente. Eu lembro que eu desfibrilei o paciente, ele acordou, ele segurou o fluxômetro de oxigênio, ele arrancou da agitada, né? E aí a gente levou para o hospital de referência aí em Jundiaí, e esse paciente acabou sendo submetido a angioplastia primária. E aí eu lembro uma frase que a médica me falou que eu nunca esqueci. Mas você desfibrilou ele sem anestesiar? Eu falei, lógico, né? O paciente perde a consciência, né? Então, não tem isso. O paciente perdeu a consciência. E outra, aí vale a pena aqui para os médicos em técnica de enfermagem, tá? O paciente faz um quadro parecido com convulsão. Ele faz um quadro tônico. E aí muitos profissionais acham que esse paciente está convulsionando. Não é Já peguei um paciente assim. Não é convulsão primária do cérebro, é secundária. O coração para, não vai sangue no cérebro, o paciente faz um quadro tônico. Então, o antídoto dessa convulsão ali tônica é choque. E o cara acorda. Você já teve algum paciente que acordou com choque, Codão? Eu já. Inclusive lá em Limeira, uma paciente que também um quadro de infarto, na minha frente. Eu fez um quadro bem sugestivo de um quadro convulsivo, ficou tônica, de fato, eu olhei o traçado, ela fibrilou na minha frente, desfibrilei, ela acordou, levei ela para a Unimed lá em Limeira, numa condição clínica boa, até porque a gente pegou ela no primeiro momento que ela fibrilou, também acabou tendo sucesso na reversão. Mas, de fato, já aconteceu isso comigo. E alguns médicos, eu acho que confundem, né, a desfibrilação com a cardioversão. Que a gente, obviamente, daí vai sedar, vai fazer uma analgesia para esse paciente, mas no caso da desfibrilação, não existe, não precisa de nenhum tipo de analgesia, até porque o paciente perdeu totalmente a consciência e você precisa fazer isso da forma mais rápida possível, né? Então, talvez existiu essa confusão aí da colega em relação a essa dúvida, se você tinha feito algum tipo de analgesia ou sedação para esse paciente, que, obviamente, no caso desse, não precisa de maneira nenhuma. Então, recapitulando aqui a parte da PCR do contexto extra, né? Os ritmos mais prevalentes, possivelmente FV e TV, diferente do hospital que é a ESP e a sistolia. No hospital já existe uma vigilância em cima de um paciente e, de fato, ele, em tese, né, não deveria parar dentro do hospital porque tem alguém olhando, tem alguém monitorando esse paciente, mas a gente sabe que isso pode acontecer. Mas no extra, então, está atento a esses ritmos de quanto antes a gente chegar, mas maior seria a possibilidade de a gente encontrar ele nessa fase elétrica e acabar desfibrilando esse paciente, que é o único tratamento eficaz e possível para a reversão desse ritmo. Bom, hoje a gente tem, né, dispositivos extraglóticos, como você citou, e para os médicos e enfermeiros aqui, em relação a entubar esse paciente, né, tem estudos que falam que não há nenhum tipo de comprovação em relação ao benefício, você entubando ou passando uma máscara, uma tubularíngeo, a eficácia é a mesma. E valendo no seguinte sentido, que muitas vezes, né, o médico não tem tanta experiência assim, e na hora da laringoscopia, talvez ele precise interromper um pouco a compressão, eu acho que vale a pena, sim, ter esses dispositivos disponíveis, até para que você não interrompa em momento algum ali a compressão torácica, que a gente sabe que de fato é o que pode realmente alterar aí o sucesso ou insucesso desse paciente. Então, acho que vale muito a pena a gente frisar que o dispositivo supraglótico ele é fundamental nesse contexto quando a gente vai optar em fazer uma via aérea avançada para o paciente, né? A intubação dos pacientes, né, no primeiro ciclo, segundo, se o paciente parou na sua frente, tem que dar uma chance para o paciente até o segundo ciclo não ser intubado, entendeu? Então, e primeiro que você, além de tudo, você vai piorar as compressões torácicas e a chance de você piora a vida do paciente, porque ele vai parar com uma situação de oxigênio dissolvido boa, né? Então, ele vai estar com a saturação ali. O consumo de oxigênio naqueles minutos, ele é pequeno. Então, não adianta, diferente do paciente que para por hipóxia. O paciente que para por hipóxia é outra situação, e aí você tem o benefício. Então, a ESP, a sistolia, você já vai pensar nesse paciente em combater a hipóxia nos primeiros minutos. E aí, inclusive, só para a gente já falar, em relação, quando o paciente está em assistolia, a ESP, a epinefrina é feita assim que possível, o mais rápido possível. Assim que pegar o acesso. E a gente vai fazer aí, combater a hipóxia. Mas, no paciente fibrilando, gente, tem que esperar, tá? Vamos cuidar do ritmo cardíaco da massagem, tá?
Aí tem uma provocação importante. Se você está com a equipe reduzida e esse paciente está fibrilando, vale a pena você nem ventilar esse paciente no começo, nem com bolsa máscara. Vale a pena comprimir o tórax no começo. O cara perdeu a consciência da sua frente. Vai buscar o desfibrilador. Entendeu? Naqueles minutos, compressão contínua até a chegada do desfibrilador. Não vale a pena ventilar esse paciente. Ah, chegou o time completo. Aí sim. Senão, não vale a pena a gente ficar perdendo tempo. Lembrando que esse paciente está oxigenado. Por isso que a gente tem que dar ênfase aí à compressão torácica de alta qualidade. Então, é muito comum o médico mais experiente, que intuba mais rápido, ter sempre o desafio de querer intubar o paciente mais rápido. Então, aí acaba, às vezes, intubando o paciente antes de desfibrilar. Esse é um erro gravíssimo, tá? Então, não é porque você é anestesista, que você intuba muito rápido, que você vai fazer o procedimento que você tem mais experiência. Você vai checar o protocolo e vai desfibrilar o paciente, e a intubação é secundária. Porque também, por mais rápido que você seja, deu 30 segundos, deu 1 minuto? 1 minuto é 10% a menos. 30 segundos são 5% a menos. E você pode deparar com uma viela difícil. Aí a coisa vai complicar mais ainda. Sem dúvida, eu acho que tem que deixar muito claro aqui, né, para o pessoal que a prioridade é a compressão. Acho que a compressão ela não pode ser interrompida em nenhum momento. E hoje, os dispositivos mais modernos, aí, os monitores mais modernos, eles dão feedback, né, da RCP. Sim. Temos aí diversos equipamentos que já fazem isso. E qual que seria também a importância de você intubei esse paciente, eu coloquei um dispositivo supraglótico nele, teria validade a gente instalar um capnógrafo nesse paciente para a gente acompanhar alterações da capnometria, ou é algo que nesse momento não faria tanta diferença? Como não, a gente trabalharia isso? É classe 1 de indicação, a partir do momento que você intubou o paciente, ou tem uma via aérea avançada, seja extraglótica, o dispositivo, né, o capnógrafo, ele vai mensurar a qualidade da sua compressão torácica. Então, a nossa meta é que pelo menos seja 10 de extração de CO2, e importante que quando também é um parâmetro importantíssimo para você avaliar o retorno à circulação espontânea. Então, se você tiver um salto da extração de CO2, isso fala a favor de retorno à circulação espontânea e já é um dado a mais. E também, quando você tem um paciente que você não consegue atingir, né, essa extração de CO2 acima de 10, por mais de 20 minutos, também é um parâmetro que não pode ser isolado, mas é um parâmetro que você pode avaliar de você interromper os esforços. Perfeito. Acho que esse é outro ponto bastante polêmico, né? Que eu acho que as pessoas têm muita dúvida. Se existe algum tempo previsto onde a gente vai cessar os esforços de uma PCR. É claro que o contexto do pré-hospitalar ele é muito diferente do intra, mas existe algum tempo previsto para isso? Alguma coisa que a gente possa levar a crer, uma decisão que a gente tem que tomar ali em conjunto com todos os membros da equipe? E, obviamente, lembrando que tem a família, que a gente vai precisar dar uma notícia, muitas vezes ruim. Como é que a gente trabalha isso no pré, se existe um tempo ou não? O que a gente pode tomar como base para ter uma decisão mais segura em cessar os esforços numa PCR? Então, não existe isso é importante, que não existe um tempo limitado, tá? Tudo vai depender do ritmo que você chegou. Então, existe um protocolo que chama TOR, Terminal of Resuscitation, tá? Então, esse protocolo é bem estabelecido, o TOR para avançado e o TOR para básico. E o protocolo é bem estabelecido. A vítima estava... que ritmo na chegada? A parada cardíaca foi presenciada, sim ou não? O ritmo era chocável, né? Diferente. Aí quantos ciclos foram feitos sem nenhum retorno à circulação espontânea? Tudo isso cabe ali na decisão. Então, vamos pegar o pior cenário. Parada cardíaca não presenciada, assistolia na sua chegada, que você decidiu que ia fazer o suporte básico para esse paciente, chegou avançado, chegou lá, esse paciente já teve 10 minutos de suporte básico, sempre em assistolia e chegou avançado. Esse paciente pode ser decretado ali, ou seja, o fim dos esforços e a gente diagnosticar ali, declarar melhor o óbito desse paciente no pré-hospitalar. Agora, a partir do momento que você tem um paciente, que você chega, que no seu chamado ele estava consciente,
parada cardíaca presenciada, ritmo chocado na sua chegada, e você tem um paciente que tem prognóstico em relação à idade e tudo mais, esse paciente não tem término de você falar assim, quanto tempo? Não sabemos. Enquanto a gente estiver ali, a gente vai manter as compressões torácicas, vai fazendo o protocolo dos medicamentos, e aí que entra, que é onde a gente tem a nossa limitação, que seria a ECMO. Né? Se você tiver 3 choques consecutivos, né? Protocolo, por exemplo, da França, aonde esse paciente, do Japão também, sem retorno à circulação espontânea, em 3 choques consecutivos, considere ECMO. E aí, quando a gente não tem aqui, dentro do hospital, você poderia estar. Eu gosto muito de dizer o seguinte, que a ECMO é para aquele paciente com uma parada cardíaca que não está tendo sucesso, mas ele ainda está muito bom para morrer. Né? O que é isso? É um paciente com uma intoxicação exógena, é um paciente com uma hipotermia acidental, é um paciente com infarto agudo, ou seja, ele tem uma causa reversível que você, naquele momento, vai precisar de um tempo a mais, e a ECMO seria nosso aliado. E não é de outro mundo, não, viu? Já tem vários países já utilizando, nos congressos que a gente frequenta, que é o RES Symposium, que é o congresso do American Heart, a gente tem visto aí muitos trabalhos em ECMO, no pré-hospitalar, com já algum benefício. Sem dúvida. ECMO já é uma realidade para algumas outras doenças, né? Acho que para o pré ainda é algo que está um pouco distante, principalmente para situações de emergência, pelo custo, pela complexidade, exigência de treinamento, mas eu acho que os países que têm, sem dúvida, os pacientes aí têm uma chance a mais, né? E principalmente nesses casos que você bem disse, a gente tem ali uma causa possivelmente reversível e o paciente precisa de um time a mais para a gente conseguir tratar isso adequadamente, que nem sempre fora do hospital a gente consegue, mas o ECMO seria essa ponte, né? Seria essa possibilidade para que esse paciente chegasse aí com vida ainda no hospital para que a gente possa reverter essa causa. Bom, a gente tem mais 5 minutos, fazer um grande apanhado aqui até então, né? Dessa excelente discussão que nós estamos tendo, falando inicialmente sobre infarto agudo do miocárdio, depois de uma consequência do infarto, se não tratado adequadamente, que é a PCR. E citar também, né, que eu acho que os profissionais de saúde hoje, eles acabam não recebendo um treinamento adequado para tratar o infarto e o AVC, que são as 2 maiores causas de morte no mundo. A gente vê que ainda tem muita dificuldade, muita dúvida nesse manejo por todas as equipes de profissionais de saúde, inclusive dos médicos, né? Fica muito esse espaço, né, muito vago para tratar esses pacientes. Então, acho que a discussão é muito válida nesse sentido. Bom, nesses 5 minutos restantes, vamos colocar aqui quais seriam as principais considerações dos 2 temas, do infarto e da PCR, e dizer aí que hoje, mais do que ninguém, eu aprendi muito aqui sobre esses 2 temas tão relevantes. Sempre um prazer estar aqui com você. Eu acho que para quem gosta de APH, para quem quer fazer algo de verdade, vale a pena aqui acompanhar. E lembrando, na próxima quinta aqui tem o meu Masterclass para falar de choque, manejo do choque hemorrágico no trauma, que já é um outro contexto, né? Mas discutir situações clínicas, como a gente fez hoje, que são a grande maioria das ocorrências no nosso hospitalar, chega a responder por 80%, 85% dos atendimentos, eu acho que é fundamental. Então vamos tentar aqui em 3, 4 minutos fazer um grande resumo sobre o IAM e a PCR, para que a gente possa finalizar aqui a nossa live. Olha, eu costumo dizer o seguinte, eu fui o primeiro clínico do Águia, né? Então, sim, isso aí eu quebrei um paradigma grande. E sempre brinquei com o pessoal lá que atender trauma e não sei o quê, né? O clínico atendia junto, porque a gente não opera ninguém no pré-hospitalar. Então, sempre tem que pensar, né, que clínico, né? Assim, o trauma é só a pontinha do iceberg. O clínico está abaixo. E muitas vezes as pessoas vão para o APH sem o preparo de atendimento do paciente clínico, que é complexo. Tem arritmias, tem tudo mais. O infarto agudo é a doença que mais mata. Então, isso tem que ficar bem estabelecido. E aí, quem estiver na regulação, quem for TARME que estiver assistindo, gente, a princípio, manda avançada. Tenta fazer eletro na cena. Tenta mandar o paciente para o hospital certo. Entendeu? É importante. O paciente com dor torácica que vai para o hospital errado, ele vai infartar lá e vai ter parada cardíaca e não vai ter o atendimento adequado. Reperfusão é a nossa regra. Tem que abrir a artéria. Senão você vai ter um paciente que vai morrer. Se você atender um politrauma com glaço de 3,
o máximo que vai acontecer se ele sobreviver, ele vai ser um bom doador. Agora, isso a gente se empenha tanto e faz tudo isso. E o paciente com infarto, com dor no peito, que você desviou a viatura para atender? Então é importante isso, porque o infarto normalmente não dá mídia. O infarto, né, não dá. Eu nunca vi no Datena alguém filmando um infarto agudo na marginal, né? Mas um motoqueiro no chão, sim. Então é importante que a gente defenda o atendimento adequado do paciente com infarto. E a partir do momento que esse paciente tem, é isso: mandar a viatura certa, aspirina para quem pode tomar, e 99% vai tomar, quem não é alérgico e quem não tem sangramento, e fazer o eletrocardiograma lá, na cena, e mandar esse paciente para um local que possa reperfundir. Ou eu tenho trombólise, ou tenho angioplastia primária, se o infarto com supra. E estar preparado para atender a parada cardíaca do paciente com síndrome coronariana aguda, que na maioria das vezes vai ser a fibrilação ventricular. Aí é chocar e normalmente esse paciente responde ao choque, muitas vezes acordado. Então eu costumo dizer, é chocar e correr para o abraço, né? Ou seja, abraçar para o paciente não levantar, porque ele levanta se você não bobear. E aí caminhar o paciente para o hospital certo e você vai ter um paciente sobrevivente. Eu costumo dizer que quem trabalha em APH, vocês vão demorar muito tempo para um paciente te visitar pós-parada de um trauma. Eu, na minha carreira, tive um paciente. Agora, pacientes bem atendidos de infarto agudo do miocárdio e pacientes que pararam na sua frente, foram desfibrilados, vocês vão ter uma grande quantidade de pacientes que vão visitar vocês e vão viver por muitos anos e você vai mudar a história da vida dele e da família dele. Então, eu queria agradecer aí o convite, está 1 minuto para acabar, e dizer que a gente fica disponível aí, Nicodemo. Obrigado, para a gente continuar, mudar, através da gestão, como que a gente pode mudar esse cenário de entender que morrer de infarto é normal. Não é. A gente pode mudar a história se bem atendido. Perfeito, doutor. Perfeito as suas colocações. Eu acho que, mais do que ninguém, né? Você como pioneiro clínico do Águia mudou muito isso. Eu costumo dizer também que as ocorrências clínicas, elas respondem, de fato, pela grande maioria das ocorrências. A gente precisa dar atenção a isso. Vou soltar um spoiler aqui. Vou lançar o meu curso de pré-hospitalar, onde, de antemão, né, você fará parte dele para discutir as emergências clínicas. Então, pessoal, fique atento no Masterclass de quinta-feira às 20 horas. Eu vou falar sobre o meu curso de APH, que vai ter a área, a sessão de emergências clínicas, que são importantíssimas e respondem pela grande maioria das ocorrências. E vamos mudar, né, a cabeça de que pré-hospitalar só é trauma, só é acidente. Não é isso. As ocorrências clínicas, elas são importantes, o manejo dela é complexo. Devemos continuar estudando e levando, né, na mesma seriedade que nós atendemos os traumatizados. Então, mais uma vez, eu agradeço muito a sua participação. Foi uma grande honra bater esse papo com você, aprender junto aqui. E agradecer também a todos que participaram, mandaram dúvidas. Para quem ainda tem alguma outra dúvida, pode deixar os comentários. A live foi gravada, vai ser disponibilizada no meu Insta. E a gente vai colocar aqui algumas referências para que o pessoal continue estudando. Vi que tiveram várias perguntas sobre principalmente aquele protocolo para a gente encerrar os esforços. Tem Bokutô também que a gente pode citar mais para frente. Então, deixa suas dúvidas. Siga aí o Dr. Aguinaldo Pisco. Pode me seguir também no Insta. Tem muita novidade vindo. E agradeço mais uma vez essa excelente live, essa aula dada aqui pelo Dr. Aguinaldo Pisco. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho que vem sendo feito lá em Araras. Junto com você, um grande abraço a todos, uma boa noite. Grande abraço, pessoal. Valeu! Tchau, Codão, um abraço. Até quinta-feira, às 20 horas, no Masterclass. Um abraço. Valeu! Valeu!